Os 7 fatores de sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, o aprendizado para o futuro são os 7 fatores de sucesso que uma empresa bem estabelecida, centenária, tem. E por que isso é importante para você? Porque você pode ser o empreendedor e vir a criar uma empresa dessas, ou você pode trabalhar em uma empresa dessa. Então é super importante que você saiba quais são esses 7 fatores. É um aprendizado super relevante para o seu futuro. Foram estudadas 18 empresas centenárias, entendendo o que elas têm. E foram baseadas em entrevistas, em demonstração de resultado, estrutura societária, satisfação dos funcionários. Isso durante 6 anos. Essas empresas passaram de um valor de 1 para 6 mil. 6 mil em 100 anos. Isso dá 15 vezes mais do que a Bolsa Americana. E aí, para começar, 3 perguntas. Ela precisa ter uma ótima ideia para começar, para virar e se tornar uma grande empresa? Não. Muitas dessas empresas começaram sem uma ideia específica ou com ideias ruins. Precisa ter líderes visionários e carismáticos? Os líderes, eles são simples e modestos. O importante é arquitetar uma instituição feita para durar, gerar novos projetos e novos líderes. A verdadeira criação dos fundadores não era um produto, mas sim a própria empresa, que ia constantemente evoluindo, independentemente de uma pessoa ou ideia. Elas são criadas por uma ideologia fundamental, pautada em valores centrais. As empresas visionárias exigem lucro máximo? Não. Elas possuem um conjunto de objetivos, entre eles o lucro, mas o lucro não é o principal. O importante é que elas são guiadas por valores fundamentais. Então, quais são os 7 motivos pelas quais as empresas se tornaram bem-sucedidas? O primeiro é propósito, princípio e valores. Elas têm um propósito maior. Elas têm princípios que norteiam todas as suas decisões. Elas escrevem suas crenças e seguem fielmente. Não é a ideia, não é o produto, não é o projeto. São as suas crenças. O mais importante é o quanto a empresa toda confia, acredita e se importa com os valores. Os valores são fundamentais na época de sucesso e principalmente nas épocas de crise. Os valores centrais são a cola que junta as peças de uma organização à medida em que cresce, se descentraliza, se diversifica e ainda assim se mantém coerentes. Elas são avessas a risco? Não, elas aceitam correr riscos. Precisa experimentar muito, aprender rápido e mudar rápido. Os fracassos são necessários para a evolução. Elas correm o risco do fracasso para conseguirem se reinventar. Elas vão atrás de um sonho grande e se comprometem com ele. Elas se comprometem com os objetivos audaciosos e esses objetivos ousados e essas metas audaciosas, elas são claras e tangíveis o suficiente para energizar o aumento do segmento das pessoas em relação a esses objetivos e eles acabam aumentando o foco da organização também. Elas se comprometem completamente com esses objetivos ousados e audaciosos. Elas não se limitam a perseguir apenas um objetivo, elas podem percorrer mais de um objetivo, sim. Elas valorizam muito as pessoas. Elas criam líderes dentro de casa e são um ambiente ideal para pessoas que compartilham dos mesmos valores trabalharem juntas. Então, o que acontece dentro de casa? Elas não contratam presidentes, elas criam líderes
dentro dela mesma. Elas cultivam talento gerencial dentro da própria empresa e com isso contam com a continuidade da execução das atividades de acordo com os valores fundamentais. Elas têm planos claros de sucessão. Elas garantem continuidade, mesmo em casos de imprevistos. Quando as empresas contratam um CEO de fora, o que acaba acontecendo? Muitos dessas pessoas, muitos desses CEOs, eles não se envolvem no plano de sucessão ou até mesmo impedem o planejamento desse plano de sucessão. E isso acaba possibilitando a não continuidade dos valores. Eles acabam até sabotando os candidatos em potencial. E isso é muito ruim. As empresas reforçam tanto as suas ideologias com tanta determinação que suas culturas quase que são como seitas. As pessoas precisam ser contratadas baseadas no alinhamento com as crenças e valores. Os funcionários se tornam completamente imersos nos valores centrais da empresa. Não é possível instalar valores centrais nas pessoas, então é preciso que elas já os tenham. Não existe um meio termo, ou se encaixa na cultura da empresa, ou o funcionário fica infeliz e acaba saindo. As pessoas têm liberdade para experimentar. As empresas atraem as pessoas mais brilhantes que tenham os mesmos valores e crenças. E fora de casa, como que eles trabalham com as pessoas? Eles focam no cliente. Eles olham para fora e colocam sua atenção nos clientes. Um outro item é a experimentação. Abordagem de tentativa e erro. Eles priorizam mais isso do que planejamento e estratégia brilhante. As empresas permitem inovações e mudanças, desde que não afetem os valores fundamentais. Estimulam a experimentação. A evolução progressiva é incentivada. Então, novas ideias, novos produtos, novas práticas são incentivados. 15% do tempo dos funcionários podem ser focados em projetos que eles escolherem. Isso dá um grande incentivo à inovação. Outro ponto fundamental, melhoria contínua versus competição. Não focam em vencer competição, mas focam em melhoria contínua. Elas se esforçam para se comparar consigo mesmas. Isso vai fazer com que elas não olhem para o lado e olhem sempre para frente. Tem um exemplo da XP muito interessante, da HP. Ela criou mecanismos de melhoria contínua baseado em ranking de colaboradores. E esse ranking ajudava as pessoas a se desenvolver e barrava os funcionários que estavam sem se esforçar. Por fim, uma visão bem concebida. Elas têm uma visão bem concebida. E o que é isso? É explicar o motivo da empresa existir e as aspirações que o progresso deve alcançar ao longo do tempo. E o que essa visão bem concebida precisa ter? Ela é formada por duas coisas. Um plano audacioso de longo prazo, e aí longo prazo eu falo algo em torno de 20, 30 anos, e exige que a empresa entenda exatamente suas capacidades atuais, as forças de mercado e as condições futuras. Esse plano ele deve estar fora da zona de conforto. E a descrição desta visão bem concebida, ela deve ser vívida, ela deve trazer como a empresa será quando ela atingir essa visão. Deve ser clara para que não necessite de explicações. E esses são os 7 motivos para as empresas serem bem-sucedidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguém que você conhece, fique à vontade em compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.